Fala, Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E no vídeo de hoje vamos falar sobre aquela derrota de ontem, aquela vergonha, né? Mais uma goleada no Campeonato Brasileiro. Porém, Luxemburgo, mesmo já após a partida, já falou sobre as mudanças que ele quer fazer na equipe para o próximo jogo do Vasco. É claro, reclamou de arbitragem, a gente vai trazer tudo que rolou, falar sobre essa gestão de Alexandre Campelo. Será que realmente é a pior gestão da história do Vasco da Gama? Vamos falar também sobre sexta-feira, né? Essa próxima semana também que vai entrar, que vai ser a semana de definição do novo presidente do Vasco. Chances para Léo Enciano, chances para Jorge Salgado. Iremos explicar toda essa situação e falar também sobre possíveis reforços no Vasco da Gama. Alexandre Pássaro já começando a trabalhar dentro do Vasco em momento de desespero. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos e, como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos começar o vídeo, é claro, falando sobre aquela derrota de ontem, uma derrota ridícula, patética, vergonhosa, que não condiz nem um pouco do que é a história do Vasco da Gama, né? Um 4-1 para a equipe do Bragantino, uma equipe realmente que vem jogando melhor no Campeonato Brasileiro, porém que estava há 30 anos sem vencer do Vasco da Gama, né? Então é algo complicado, a gente vê que a cada ano que passa, a cada jogo que passa, a cada gestão que passa, o Vasco vem se apequenando e o Vasco vem aí nem conseguindo ganhar desses times pequenos e sem tradição, né, no futebol brasileiro. Então ontem foi aí uma vergonha e resumiu bastante o que foram esses últimos 20 anos, mas principalmente o que foram esses últimos 3 anos, né, da gestão de Alexandre Campelo. E ontem, antes do jogo começar, foi uma dúvida que muitos torcedores vascaínos se perguntaram e o questionamento, né? Valeu a pena não ter levado o Benítez? Era para segurar ele no Rio? E segundo aí, por quê, né? Segundo a comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo, eles quiseram permanecer, deixar o Benítez no Rio de Janeiro para aprimorar o condicionamento físico do jogador. E deu no que deu, uma derrota patética, o Vasco sem meio campo, o Vasco sem controle de bola, o Cano desaparecido no jogo, porque parece que quando o Benítez não joga, o Cano não encosta na bola. Então realmente foi aí uma atitude que acabou surtindo efeitos muito grandes, né, para a nossa equipe, para o Vasco da Gama. Porém, logo após a partida, Luxemburgo já cravou e já confirmou que Martim Benítez será o titular no jogo sábado contra o Atlético Mineiro às 9 horas da noite. E é claro, né, Luxemburgo viu e percebeu a importância que o Martim Benítez tem no meio-campo do Vasco, porque ali ficou uma bagunça, ficou uma vergonha, o Vasco sem domínio nenhum no meio, no ataque e na zaga, e precisava muito de Martim Benítez no jogo de ontem, até para ser um desafogo, né, para a equipe cruzmaltina. Falando em próximos jogos, já falei de sábado, que vai ser contra o Atlético Mineiro às 9 horas em São Januário. Temos outro jogo terça-feira contra o Palmeiras aí lá em São Paulo, lá na casa do Palmeiras. E temos mais um jogo no sábado contra a equipe do Bahia, aqui em São Januário, né? Também na parte da noite. Então 3 jogos importantes, 3 jogos realmente, 2 pelo menos desses 3 muito difíceis, contra o Galo no sábado e contra o Palmeiras, apesar do Palmeiras estar aí focado totalmente na Libertadores. O Palmeiras tem um elenco muito bom e contra o Bahia é a obrigação ganhar. E cravo, se não ganhar do Bahia em São Januário, irmão, fecha a porta, porque o rebaixamento vai chegar. Tem que se ligar, tem que tomar cuidado, porque desse jeito realmente não vai dar para permanecer na primeira divisão. A gente tem que ser realista, tem que parar de ficar enrolando, tapando o sol com a peneira. A situação que o Vasco tá, já passaram 4 técnicos aí ao longo da temporada e nenhum deu jeito. E falando, é claro, com relação ainda ao jogo de ontem, a arbitragem de Leandro Pedro Voaden, que eu tanto condenei, né, nesse pós-jogo que eu fiz, porque realmente a arbitragem foi muito mal, ele foi muito mal na partida, uma arbitragem totalmente, na minha opinião, tendenciosa, porque aquele lance ali, né, do terceiro gol do Bragantino, que o Vasco estava melhor na partida, não vou justificar a derrota do Vasco, né,
com relação ao erro do juiz, mas o Vasco realmente estava melhor na partida, o Vasco estava tendo domínio, mais perto de chegar ao segundo gol do que o Bragantino chegar ao terceiro, e ali no lance, né, o Andrei deu mole também, inventou de tentar brincar na zaga, mas foi falta clara e Leandro Pedro Vaden não marcou, e além disso não fez questão nem de chegar no VAR. A câmera da Globo inclusive mostrou ele falando: eu não vi falta, e por conta disso ele não iria ver o VAR, né? Que é uma postura que nenhum árbitro toma no futebol brasileiro, porque quando o VAR chama, é a obrigação dele chamar, segundo as leis, segundo a tradição aqui dos juízes desse futebol em que a gente vive, desse país. E aí Alexandre Pássaro, né, o atual diretor executivo do Vasco da Gama, falou o seguinte: vem aqui em nome da diretoria do Vasco, dos atletas, do professor Vanderlei Luxemburgo, repudiar a atuação do Voaden. Não estamos justificando o resultado, o nosso momento é a nossa tabela. No terceiro gol, ele nem foi ver o VAR. Esses lances foram exemplos de interpretações diferentes. O jogo não pode ser decidido assim, como tantos outros no campeonato. A gente sabe que ele apita no estilo europeu, mas nós estamos no Brasil e não podemos ter critérios diferentes. Esse estilo europeu que o Pássaro está falando é segundo essa linguagem de jogo dele, né? Se ele vê o lance, se ele acha que não foi falta, ele não vai olhar no VAR para mudar de opinião. Então realmente complicou, que na minha opinião foi falta clara no Andrei, mas também não justifica a má partida que o Vasco fez, porque foi digna sim de uma derrota vergonhosa como foi de 4-1 para a equipe Bragantino. Agora tentar recuperar, temos aí só mais 2 diazinhos de treinos, né? Hoje e sexta, quem sabe melhorar alguma coisa visando já o Atlético Mineiro. E falando agora sobre essa gestão de Alexandre Campelo, né? Que temos novidades aí. Alexandre Campelo vai encerrar a sua gestão. Aí na segunda-feira ele vai empossar Jorge Salgado como novo presidente do Vasco. Até o momento foi o que a justiça decidiu. E aí, né, chega aos 3 anos de final da sua gestão, entregando 3 meses de salário atrasado. Novembro, dezembro e o 13º, né? Isso aí é para os jogadores, e é claro, falando no geral dessa política, não só de Alexandre Campelo, mas principalmente de Alexandre Campelo, a esse descaso feito por essa diretoria, esse descaso feito nesse processo eleitoral do Vasco com relação a nós, essa falta de respeito que está sendo feita com o torcedor vascaíno, está passando para dentro de campo, né? E acredito que os jogadores já viram a bagunça que é o Vasco da Gama e eles perguntam: se a diretoria não se compromete, o porquê eu, jogador do Vasco, irei me comprometer? Essa é a questão. A bagunça que tá lá, a bagunça da diretoria, a bagunça da gestão, a bagunça desse processo eleitoral está começando a passar para dentro de campo, está começando a passar para os jogadores do Vasco da Gama, e é ridículo, é uma vergonha. 3 meses de salário atrasado, isso só para os jogadores, fora para os funcionários, né? Que com certeza é muito mais do que isso. E cara, tem que resolver. Uma instituição gigantesca como o Vasco não pode passar por momentos com 3 meses de salários atrasados. E voltando aqui, né, a falar de Alexandre Pássaro, se reuniu lá em São Paulo, né, com um empresário. O nome do empresário é Maurício Chodin, é um empresário aí de jogadores, né, não bons jogadores, mas de jogadores aí desse futebol. Ele ontem se reuniu e conversou com esse empresário, e possivelmente há boatos que ele estaria já sim de olho em novas contratações já para essa próxima temporada, né? O desespero bate a porta, o medo bate a porta, a situação do Vasco realmente é muito complicada, precisa sim de muitos reforços, e sem dúvidas nenhuma vai ser um pedido de Vanderlei. Ele vai querer reforços para essa próxima temporada do Vasco. E aí a pergunta: se Jorge Salgado estiver no poder, com a política de austeridade, que para muitos é bom e para muitos é ruim, né? Na minha opinião, eu acho que o Vasco não pode adotar essa política. Um time grande como o Vasco tem que sim tentar pelo menos brigar por meio de tabela. Com a política de austeridade que quer botar o salário do Vasco ali, reduzir praticamente pela metade, atualmente é 4, chegar a 2, 3 milhões, vai complicar muito a situação. Se hoje em dia com uma folha salarial de 4 a gente já briga aí contra o rebaixamento, imagina com uma folha de 2, 3 milhões de reais, e é isso aí que essa nova gestão de Jorge Salgado estaria pregando. Porém, Alexandre Pássaro está no mercado atrás de novos reforços, né? Foi ontem conversar com esse empresário Maurício Chodin, e ele tem sim alguns jogadores, pelo menos no futebol brasileiro, como por exemplo o bom lateral do São Paulo, lateral direito, Igor Vinícius, e alguns outros jogadores aí, espalhados não somente pelo futebol brasileiro, mas também pelo futebol mundial. Agora é aguardar novidade, por enquanto não tem nada fechado, uma conversa bem passiva, bem inicial
oficial, porém há sim boatos de que ele já estaria de olho em novos jogadores para essa próxima temporada do Vasco, que é importantíssimo, porque o time do jeito que está não vai dar para arranjar nada e vamos brigar mais um ano contra a zona do rebaixamento. E para encerrar, né, falar sobre esse processo eleitoral do Vasco, trazer todas as novidades para vocês. Ontem aí tivemos a notícia que 12 sócios entraram mais uma vez no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Pelo menos ali tentando reverter a situação, né? Ou seja, validar as eleições dia 7, invalidar as eleições dia 14 que deram vitória a Jorge Salgado e, é claro, tentar dar a vitória a Leven esse ano. E além disso, eles também pedem ali, eles entram com um pedido para que a Eleja Online, a empresa que fez, né, a empresa responsável pelo pleito do dia 14, apresente os documentos referentes à eleição, né? E segundo esses 12 sócios aí que entraram no Tribunal de Justiça, eles falam que a Eleja tem um prazo de 5 dias para passar esse documento. No caso, eles passaram ontem, tem até o dia 25 de janeiro, até o dia da posse de Jorge Salgado, para comprovar aí a segurança, a autenticação dessa empresa que fez as eleições. Até porque, né, antes do processo, antes das eleições do Vasco da Gama que aconteceram lá no dia 14, foi uma reclamação de Júlio Brandt e foi uma reclamação de diversas outras pessoas e da própria Eleja Online, que foi falar que não garantiria uma segurança aí no pleito com um tempo tão curto para fechar o contrato, um tempo tão curto de preparação. Então realmente é algo que coloco em dúvida, até porque antes do período, antes do processo eleitoral do dia 14, ocorreram algumas falhas do sistema e tem que sim provar, tem que apresentar os documentos e provar ali a vericidade, a autenticidade desse processo eleitoral. Porque vai que no final de tudo a gente descobre que não houve segurança nenhuma e acabou ocorrendo alguma fraude nessas eleições do Vasco do dia 14, mas esses 12 sócios entram aí com um pedido de apresentação dos documentos, tentam reivindicar a posse de Jorge Salgado, né? E só para vocês terem noção, 2 desses 12 sócios que entraram aí no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pertencem ao quadro de conselheiro e primeiro vice-presidente geral da candidatura de Leven Ciano. No caso, eles fazem parte ali da chapa do grupo, né, de Leven Ciano, do grupo para que Leven Ciano a presidência do Vasco. Então realmente há sim um envolvimento entre esses 12 sócios e as pessoas aí apoiadoras a Leven Ciano. Minha opinião, é claro, como eu sempre dou, eu acho que no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já se mostrou muito claro que nada vai ser alterado e acho até, de repente, algo pode acontecer sim com esses 12 sócios, porque os últimos 40 que entraram tomaram uma multa de R$10 mil e pode ser novamente aplicado agora a mais 12 sócios do Vasco da Gama. Para muitos aí que acham que Leven Ciano já foi confirmado como novo presidente do Vasco, que vai ser confirmado no dia 25 oficialmente, e coloca, né, essa nova ação desses sócios na justiça, dúvida com relação a esse pensamento de muitas pessoas, muitos torcedores vascaínos que já estariam confirmando Leven Ciano na presidência no dia 25. Na minha opinião, se ele já tivesse essa certeza, não teria necessidade nenhuma de 12 sócios, ainda mais o seu primeiro vice-presidente geral, que tem um grande conhecimento do próprio, estar entrando ali no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então a única certeza que eu tenho é que é assim definição. O próprio Sérgio Frias falou, ex-candidato à presidência, que a única certeza que ele tem é que tudo isso não passa de boatos. Então agora é aguardar. A chance de Leven Ciano ser empossado? Ah, sim, com certeza. Porém, a maior chance de ele não ser empossado nesse dia 25 e ser sim Jorge Salgado, o novo presidente do Vasco até o momento, esperar somente uma decisão do Supremo Tribunal Federal para, quem sabe, mudar todo esse jogo e reverter totalmente essa situação. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo, trazendo todas as notícias para você. Se você curtiu, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para todos os vascaínos. E também te pedir para ir lá rapidinho no meu Instagram e seguir. Eu tô na meta de bater os 1000 inscritos, tô dando uma atenção maior ao Instagram, mas para isso eu preciso da sua ajuda, então corre lá, segue lá o meu Instagram e também se inscreve no meu canal. Vamos que vamos tentar melhorar o dia, né, depois dessa derrota, e na parte da tarde eu volto com um vídeo trazendo todas as notícias e todas as informações para você. Vamos que vamos, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.